Então vamos lá? Esse daqui é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Para você que quer manter a sua informação em dia, né? Saber o que aconteceu. Serve para quê? Pra nada. Pra nada. Ah, Raul, vai mudar alguma coisa na forma como eu invisto? Se mudar, você tá errado. Então é isso. E hoje... Baguncinha. Então, o programa tá sensacional. A gente vai começar aqui com o nosso queridíssimo índice Bovespa, que fechou a semana valendo 170.448,88 pontos, com 2,11% de alta. Toma essa lapada. Mas aqui faz muito sentido isso aqui, porque se você pegar todas as manchetes que foram divulgadas na semana passada, depois, né, que o JP Morgan rebaixou a nota do Ibovespa, todo mundo falava que o Ibovespa iria derreter. Então, você pode ter lido o Valor Econômico, Infomoney, G1, Globo, pode ter lido aquilo que você quiser, que tudo estava falando que o Ibovespa ia cair. Esse é o maior sinal de compra que você pode identificar na Bolsa Brasileira, né? Então, se o analista falou que vai cair... Se os maiores especialistas do tema disseram vai cair, pode comprar. Raul, mas será que isso acontece por acaso? Eu sempre tive a teoria de que não. É porque quando você pega a opinião dessas pessoas, elas são exatamente aquelas pessoas interessadas em comprar mais barato, né? Não faz sentido, se eu tô querendo comprar, eu falar que vai subir. Porque se eu falar que vai subir todo mundo compra, eu compro mais caro. Então, se eu ainda não comprei, o legal é falar que vai cair, né? E por quê? Muito bom, conspiracionista. Não, o investidor internacional tinha entrado em janeiro. E o investidor doméstico tava falando que ia dar merda. O índice, que ia acabar, que não tem como, o Brasil já era e tal. Você concorda comigo? Se eles estavam falando que não iam comprar, eles não compraram, então, naquela versão, em janeiro. Verdade. Então, acabou tal. Aí quando subiu aquele tanto, então, todo mundo em 2024 ficou de fora da festa, 2025 subiu em dólar 40%. Quando você vai olhar, o cara ficou de fora da festa, ele agora tinha que fazer da entrada. Por quê? Porque o fundo de investimento dele que ele gere ficou abaixo do mercado como um todo, ficou abaixo do Ibovespa. Então o cara olhou ali e falou, caramba, me lasquei. E aí eles fizeram vendas programadas ali para sustentar aquela tese e agora eles estão virando de mão. Então eles estão falando que não, agora, né, a coisa tá feia, o negócio tá complicado, ano eleitoral, fiscal complicado. Se subir de novo, eles estão lascados. Então tem que falar que vai cair. E aí vai cair, e ao mesmo tempo você fala que vai cair e vai comprando. Você percebe que o investidor doméstico, agora o institucional doméstico, ele tá comprando como nunca. Como é que ele vai comprar se ele tá falando que vai cair? Já dizia minha mãe, quem desdenha quer comprar. Quem desdenha quer comprar. E o ETF AUVP11, que replica o índice fundamentalista da UVP, que não tem nada a ver com isso, você percebe aí, ele subiu 1,77% na semana, né? Subiu bacana a R$ 118,04. 18% desde que ele foi criado, e há um ano atrás. Olha que bacana, né? Um índice que vem desempenhando um bom resultado. Lembrando que ele já bateu mais de 30%, tá? Que é isso? E a gente teve aí uma semana de recuperação pro Ibovespa, depois de 11 dias seguidos de queda, mas com a pegadinha que eu vou te contar daqui a pouco. Teve reunião do Lula com o Donald Trump, que animou o mercado, teve Casas Bahia e Bradesco fazendo demissões de massa e assustando os investidores, teve mais uma treta na política aí, mas a gente vai falar de tudo isso. Só que calma, que a gente precisa começar com uma notícia preocupante aí pro Lula, que foi o avanço das investigações da Polícia Federal contra o filho dele, o chamado Lulinha. A PF tá dizendo que o Fábio Luiz Lula da Silva teria um tipo de sociedade oculta, que eles estão chamando de comunhão de interesses econômicos com a lobista Roberta Luxinger, né? E o empresário Fernando Bittar, num suposto esquema para facilitar alguns negócios e conseguir contratos dentro do próprio governo Lula, principalmente com relação a cannabis medicinal. Para os investigadores, o que deveria ser um lobby normal tinha virado tráfico de influência e até corrupção, inclusive com mensagens mostrando articulações do grupo para vender medicamentos à base de canabidiol para o Ministério da Saúde. E esse caso ficou ainda mais complexo, porque agora surgiu uma briga para saber onde a investigação vai ficar, depois da PGR pedir para o ministro do STF, o André Mendonça, mandar um dos inquéritos para a primeira instância, com o argumento de que, né, nenhuma autoridade envolvida tem foro privilegiado aí. E aí o André Mendonça, né, que foi o último indicado para o Supremo ainda no governo Bolsonaro, ele parece que vai bater o pé e manter o processo na mão dele. Então ele falou, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Do lado do Lulinha, a defesa está falando que não teve nenhuma irregularidade, que a investigação está sendo usada com um objetivo político aí. Eles até pediram para o próprio André Mendonça investigar o vazamento dessas informações sigilosas na imprensa. Inclusive, eles entraram com uma outra ação contra o Flávio Bolsonaro por ele ter feito um vídeo falando das relações do Lulinha com a fraude do INSS. E é claro que tudo isso acaba respingando na campanha do Lula. Há menos de 2 meses da eleição, e a primeira pesquisa do Datafolha depois do início da campanha eleitoral, que começou de fato nessa semana, está mostrando o Lula
ainda na frente, mas com uma vantagem apertada, de 39 contra 33 para o Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Lembrando que essa diferença já foi de 10 pontos em junho e agora caiu para esses 6 pontos, o que coloca os dois no empate técnico, considerando a margem de erro aí que é ainda menor no segundo turno, com um placar de 47 a 43 para o Lula e uma rejeição aí praticamente igual, de 45 para o Lula e 46 para o Flávio Bolsonaro. O Flávio, inclusive, já gravou um vídeo de campanha junto com a Michelle. Ele também foi a Juiz de Fora, onde o Bolsonaro tinha levado a facada lá em 2018, e ele chegou a falar que já recebeu mais de 1.800 ameaças de morte. Eu imaginaria até mais, sendo bem sincero, né? Político exposto no Brasil é uma coisa terrível. Se eu, que nem sou político nem nada, recebo ameaça de morte com frequência, imagina um político. Normalmente eu recebo ameaça de morte de piramideiro. O outro problema pro Flávio é que o PT também tá preparando uma artilharia pesada para bater, principalmente na relação dele com o Daniel Vorcaro e o Banco Master. E ao mesmo tempo, o Lula tá conseguindo sair por cima naquela relação conturbada com os Estados Unidos. E na sexta-feira ele teve uma conversa de 1h20 com o presidente Trump, que acabou sendo muito melhor do que o governo esperava, tá? Depois de toda aquela confusão que a gente viu, troca de farpa, crise diplomática, tarifaço nos produtos brasileiros, acabou que os dois conversaram num tom relativamente amistoso aí, de cordialidade. Uma coisa linda, né? O Lula meteu um deixa disso e o Trump parece que deu uma recuada e concordou em retomar as negociações comerciais. E assim que acabou essa reunião ali, né, o representante comercial dos Estados Unidos já procurou o governo brasileiro para marcar outra reunião na semana que vem. E aí a leitura do mercado é que agora tem uma possibilidade real dos dois países chegarem num acordo para reduzir ou até tirar essas tarifas, que podem chegar até 37,5% para alguns produtos. Olha, eu espero que sim, né? Porque a gente já está enfrentando alguns problemas bem complicados internamente por conta da taxa de juros muito alta. Imagina que essas empresas já estavam enfrentando isso e elas enfrentam um novo ciclo complicado. O que mais tem me preocupado nessa questão não é nem o número de empresas envolvidas nisso, porque é pequeno. Quando você vai analisar, né, quase todos os produtos ficaram fora. Mas o que a gente tem no Brasil hoje é um cenário onde a gente tem tido um aumento expressivo do número de pedidos de recuperação judicial. Se a gente tem esse aumento expressivo, né, de empresas pedindo recuperação judicial, elas podem adiar o pagamento para os credores delas, ou seja, aquelas pessoas para quem elas estão devendo. Se elas adiam esse pagamento, o que acontece? Seja banco, seja todo mundo, elas adiam esse pagamento, esse credor, muitas vezes, ele passa a não ter dinheiro para pagar outra empresa. E aí ele também pode acabar pedindo uma recuperação judicial. Quando esse ambiente começa a acontecer, os bancos, né, os banqueiros não são bobos nem nada, ele olha aquilo e fala, olha, o ambiente de deterioração aqui do econômico, ele está muito ruim. Eu vou fazer o quê? Eu vou manter o meu dinheiro em caixa e eu vou emprestar menos. Ainda que eu ganhe menos, eu faço um carrego desse dinheiro que eu estou na minha mão na Selic, é melhor eu ganhar 15% garantido do que eu ganhar 30% ou 25%, só que com risco de tomar uma inadimplência e da própria lei de recuperação judicial blindar essa empresa contra a minha cobrança. Para auxiliar esse problema ainda, a gente teve uma decisão um pouco complicada, que foi das Casas Bahia nessa semana, tentando, né, fazer uma demissão ali dos funcionários e ser impedida pela justiça. Quando a justiça impede ela de fazer uma demissão de 1.000 funcionários, o que acontece é que as outras empresas que estão em recuperação judicial, elas já percebem que aquilo pode acontecer com elas, ela não vai tentar essa cartada. O que promove ainda mais, né, uma deterioração maior, porque você pensa, não, mas é muito importante manter os empregos. Eu concordo, é muito importante manter os empregos. Só que quando a gente mantém os empregos na canetada, você não tem como aprovar uma lei que faça a Casas Bahia começar a lucrar. Então a Casas Bahia não está lucrando, não porque ela não quer, ela não está lucrando, ou pelo menos conseguindo pagar as contas, né? Ela não está conseguindo fazer porque a taxa de juros está muito alta. Você concorda que esse pode ser um empurrão desnecessário agora para avançar a gente para um precipício, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é com essas coisas que parecem muito pequenas, se você olhar e falar assim, nossa, Raul, que bobagem, né? Não tem nenhum problema aqui. A gente... Poucas empresas, né, afetadas pelo desafio agora. Quase nenhuma empresa afetada pelo tarifaço. Só que quando a gente vai olhar, isso distorce completamente o mercado. E, além de tudo, obriga o governo a fazer mais intervenção, a emitir pacote de auxílio, porque a gente não pode deixar essas empresas quebrarem. Isso aumenta o gasto público. Então, assim, é uma coleção de problemas. Tanto é que a gente tem problemas que vão sendo coletados em datas diferentes que as pessoas não percebem. Tem empresas hoje que estão enfrentando desafios por conta do último tarifaço ainda. Então tem empresas hoje que ela desorganizou aquele caixa ali, desbalanceou, agora acaba pedindo uma recuperação judicial, empresas menores, quando você vai olhar, produtoras de alimentos, exportadora de peixe, você viu que teve algumas, 3 empresas pelo menos ali que entraram na dificuldadezinha. Então a gente vai percebendo que esse cenário ele piora. Então a gente precisa de uma redução da taxa de juros, que não vai acontecer de maneira expressiva nesse ano. A gente precisa de um controle maior nessa questão dos gastos, que também não vai acontecer nesse ano. Seria bom, pelo menos, que o tarifaço saísse aí, né? Então a gente espera que o Donald Trump acorde de bom humor, que o Lula aceite o bom humor do Trump e não decida falar coisa no palanque agora, porque às vezes
vezes você tá inflamado ali, né? Você fala uma coisa meio sem querer. Eu dou muita palestra que eu falo coisa que eu me arrependo. Quando a gente fazia o giro da bolsa ao vivo no palco, você fala umas coisas, às vezes, né? Recomendar o Lula aí, recomendação médica pra você, descanso, preparar pra eleição. Descansar bacana, emitir pouca opinião pro Trump também, né? Tomar uma aguinha, tomar um suco de laranja brasileiro pra dar uma relaxada. Mas o Trump ele tá com outros problemas no interno. Teve um vazamento esses dias dele, parece que tava macetando uma assessora. Então agora deu uma... Você viu isso aí? Uma confusão danada. Então agora ele vai ter que se preocupar mais com esse momento ali. Talvez até tá mais calmo. Voltou talvez com a moça, porque o vazamento é esse. Então uma coisa que tá até melhor pra gente. Vamos torcer pra isso aí. E acho que o Flávio também não vai falar muita coisa, porque pra ele também tava pegando mal essa questão do tarifaço. Tava ajudando ninguém, né? Na prática esse negócio tá prejudicando todo mundo. Então é bom que os dois concordam nesse aspecto e a gente vai ficar desse jeito mesmo. Vamos falar de corrupção, que é um tema mais frequente no Brasil. Então o problema é que, mesmo com esse aparente clima de paz entre o Lula, o Trump, dentro do próprio governo, eles não estão acreditando que possa ter alguma mudança relevante nas tarifas antes das eleições de outubro. Até porque o Trump queria dar essa pressão, né? E essa preocupação com as eleições não está só dentro do governo, porque o mercado financeiro também está colocando esse risco na conta. O JP Morgan mostrou um cenário aí negativo para o país aí, né? O dólar poderia chegar a R$ 5,50 durante o período eleitoral. E essa cautela já está aparecendo no comportamento dos investidores estrangeiros, que só até o dia 13 de agosto tinham tirado mais de 15 bilhões aí disso que eu estava falando para vocês, na maior saída fiscal desde 2022. E é exatamente por isso que eu falei no começo do vídeo que tem uma pegadinha quando a gente olha a recuperação do Ibovespa nessa semana. Porque essa fuga do capital estrangeiro mostra que foi muito mais uma movimentação de correção do mercado, depois dessas 11 quedas seguidas, que foi um pouco exagerado realmente, né? Do que necessariamente um sinal mais claro de crescimento expressivo da bolsa, essa coisa bombando. É muito difícil as coisas destravarem, né, no momento de eleição, porque agora é o aumento máximo da tensão. São 60 dias agora em que a gente vai ficar mais tensionado. E o curioso é que os bancos foram os maiores responsáveis pela alta do Ibovespa. Mesmo com a notícia que bombou aí nessa semana, né, de que o Bradesco divulgou um lucro trimestral de 7 bilhões, mas ele acabou também fechando mais 300 agências e demitindo 2.400 funcionários. Aqui cabe também separar, tá? O que é de fato, uma demissão, um enxugamento de custo, do que é a realidade do mercado atual. Há quanto tempo você não vai numa agência bancária? Acho que isso responde à necessidade de 300 agências bancárias a mais. Quando você olha para o lucro do Nubank, quando você olha para as outras empresas que já fizeram esse movimento de enxugamento, né, de reestruturar o banco, você tem maior. E outro problema que o Bradesco tem também, ele fez aquela chamada, né, um convite para capitalização, por quê? Depois a gente descobriu. Quando a Casas Bahia anunciou recuperação judicial, quem estava lá? O Bradesco 2 vezes. Era o Digio e o Bradesco. Então, o maior credor das Casas Bahia, somando as duas marcas, é o próprio Bradesco. O Bradesco, ele colheu agora a maior dificuldade dele. Isso porque ele era um banco muito veiculado, né, a essas empresas varejistas e etc. Ele sempre foi um banco que tinha uma boa competitividade nesse setor. Então, quando esse setor se complica, ele se complica junto. Além de também ter uma carteira de PJ muito expressiva, tem muito funcionário autônomo, tem muita gente que opera ali por dentro que está tendo um problema. Então, o Bradesco, ele tem um atraso estrutural tecnológico, que ele sempre teve, sempre foi uma bomba o aplicativo, um negócio ruim. E aí, até hoje, o Bradesco ainda utiliza terminal preto dentro dos bancos. Tô falando coisa que, tipo assim, sei lá, você imagina ter visto isso aí acabando, morrendo na maioria dos bancos em 2010, 12. O Bradesco tem esse carrego até hoje, uma estrutura tecnológica inchada. Um excesso de fusões e aquisições, né? Aquele monte de estrutura de banco mais antigo que ele ainda. Então, o Bradesco tá tentando se reestruturar e a gente vê aí esse movimento bem complicado. Então acaba que esse movimento, né, de Bradesco, Casas Bahia, essa coisa toda é um retrato desses juros que tem feito muito mal para as empresas, né? A procura por crédito aumentou quase 10% nos últimos 12 meses. Essa atividade econômica mais fraca também veio na prévia do PIB de junho, que caiu 0,6% e foi um número muito pior do que o mercado esperava, com queda na indústria, nos serviços e só a agropecuária conseguindo crescer. Mais uma vez aí o setor do agro, né, colaborando bastante com a economia brasileira. Lembrando também que é um setor que recebe bons incentivos. Então o Brasil sabe fazer a coisa certa, né? Isso. É interessante que quando você olha que o Brasil tem crescido no agronegócio, se a gente fizesse o mesmo incentivo para a indústria que deixou de existir praticamente, a gente consegue fazer. Então, olha que interessante. Coisa, né? Paramos de fomentar a indústria, ela morreu. Ela morreu. Olha que interessante, parece que você colocar imposto demais em algum setor, ele não consegue crescer. Parece uma coisa óbvia, né? Mas aparentemente não. E aí vem a ironia do mercado. É que essa atividade mais fraca acaba diminuindo a pressão sobre a inflação e abrindo espaço para o Banco Central continuar cortando a taxa básica de juros, a Selic aí. Mas nessa semana, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele voltou a falar que o Banco Central vai continuar adotando uma política contracionista porque a demanda está crescendo mais do que a oferta no país. E o ministro da Fazenda, que é o Dário Durigan, foi mais direto e admitiu que um dos caminhos para conseguir juros menores seria arrumar o lado fiscal. Achei curioso o Dário Durigan falar isso. É tipo um chefe de cozinha falando, sabe, a gente poderia colocar menos sal. Você é literalmente o responsável por isso, meu querido. Você não pode falar, acho que a gente precisa arrumar o lado fiscal. Você tem que arrumar o lado fiscal. A caneta é sua. É literalmente esse o seu trabalho, Dário. Pô,
Fica difícil, né? Eu, sei lá, tô cozinhando, falo, caramba, sabe o que eu podia fazer? Tirar esse ovo do fogo. Não, eu preciso que você tire. Ele chegou a falar que o Brasil precisa ter, com a irresponsabilidade fiscal, a mesma intolerância que ele tem com a inflação. Só que ao mesmo tempo em que o próprio governo fala isso, o Congresso aprovou, com apoio do Planalto, uma autorização para gastar 7 bilhões acima do teto. Além disso, o governo está querendo prorrogar por mais um mês o subsídio da gasolina. E ainda tem toda aquela novela das emendas parlamentares com o ministro Flávio Dino apertando o cerco e cobrando explicações de como os deputados e senadores estão gastando esse dinheiro. Cara, é muito complicado essa história das emendas parlamentares. Eu não quero aqui arrumar problema com o stand de deputado ao mesmo tempo, né? Mas, gente, quando a gente vai olhar o que é feito com esse dinheiro, esse negócio de você ter uma emenda secreta, um orçamento que você gasta com alguma coisa e não explica, a falta de clareza, ela não pode ser boa. Não tem como, né? É porque agora chama emenda parlamentar, mas antigamente chamava orçamento secreto na época do Bolsonaro. Então, quando você pega um dinheiro que você dá para um deputado, para ele levar esse dinheiro para um município ou para o estado dele, e lá dentro, com as pessoas que ele conhece, ele articular alguma coisa, óbvio que você abre uma margem gigantesca para uma coisa complicada, né? Primeiro, esse dinheiro deixa de ser discutido no orçamento da União, que é uma coisa que tem projetos de mais de longo prazo. Se fosse 100% honesto, é correto afirmar que faz mais sentido para o deputado apagar incêndio, que é, por exemplo, aconteceu alguma coisa aqui que precisa de um dinheiro urgente, do que pensar o país. Então não dá. Sinceramente, assim, eu acho que a gente precisa concordar, nossos camaradas deputados aí, 8 aninhos, 12 aninhos, né? Já fazendo um negócio bacana aqui, usando uma emendinha, já deu pra fazer um pé de meia, né? Todo mundo já conseguiu um dinheirinho. Vamos acabar com isso enquanto é tempo, né? Dá moralizada. Não precisa, não vamos rever o passado, porque se começar a fazer investigação também, né, fazer caça às bruxas, vai uns 5, 6 presos, não fica bacana. Vamos fazer o seguinte, do jeito que cavucar também não. Do jeito que tá, parou, daqui pra frente, vida que segue lá fora. Quem fez o pé de meia fez, quem não fez não faz mais, né? Vai trocar de deputado, ver outra vibe, ano novo, vibe nova, vamos acabar com esse negócio, porque não dá, sinceramente, não tem como. A emenda parlamentar é literalmente isso, é um dinheiro pra um deputado gastar da forma como ele preferir, com o país no estado dele. Você percebe que isso vai dar errado. Você imagina dentro da sua empresa, você é empresário, você fala assim, não, eu vou dar uma emenda aqui pro Ricardo pra ele gastar o dinheiro dele do jeito que ele quiser. Eu concordo, eu acho legal. Lá na casa dele. Vamos aprovar isso aí? Vamos. Lá na casa dele, com o pessoal que ele conhece. Uma emendinha, só com empresas que ele conhece. Uma emendinha dessa? Eu quero. Mas você percebe que, assim, como pessoa que recebe a emenda é muito bom, né? Pra quem paga, ela é meio complicada. É que nesse caso aqui, vocês estão do lado que estão pagando. É por isso que ela é ruim. Se a gente fosse aqui tudo deputado, uma hora dessa eu tava aqui, emendinha parlamentar, ela cai bem. Mas se você gostaria de ter a emenda parlamentar, é exatamente porque ela é boa em excesso, né? A gente precisa entender isso aí. Então, os deputados aqui, eu faço aqui um pedido gentilmente, né? Quem fez, fez. Quem fez, fez. Não tem problema. Eu também não acho que tem que investigar, não. Sou partidário disso aqui. Ficar mexendo nas Mexendo isso aí também, que aí atrapalha, né? Que é isso, às vezes o cara pensa, não, vamos fazer uma legislação aqui, mas se fizer essa legislação nova, eu vou mexer nas minhas coisas antigas. Não, já faz uma legislação do jeito que vocês sabem fazer. Já coloca ali, ó, quem fez, fez. Vocês escrevem isso com palavras bonitas, pede o Cláudio. Quem fez, fez. Não tem mais emenda parlamentar, vamos acabar com ela de forma progressiva, 25% do orçamento, aí vai 50% do orçamento, até 100%. Em 4 anos aqui a gente encerra, dá tempo ainda de fazer os últimos, né? Aquela última correria e ainda comemora ainda, tipo, igual a taxa das blusinhas. Acabou, finalmente. Acabou, aí vocês todos já comemora. saem, ó, ajudei, vocês escrevem um projeto juntos, você usou emenda parlamentar há 20 anos. Chega agora e fala, fui o primeiro a defender o fim das emendas parlamentares aqui, que me beneficiava. Inclusive, tô defendendo uma coisa que me beneficiava, porque eu sei que eu agia da forma correta. Mas tem gente aqui dentro dessa casa que, né? Aí vocês todos, paladinos da justiça, olha que coisa maravilhosa pra uma reeleição. É quase apoteótico, uma coisa maravilhosa. Isso aí eu recomendo, tô dando aqui a dica pra vocês já. Apresenta essa tese que alguém vai apresentar antes de você. Vai ficar feio se você tiver que seguir a manada. Você sabe como é que é isso aí. Mas assim, nem tudo é tragédia nesse país. A gente tem a boa notícia aí, tá chegando o carnaval. A gente teve uma boa notícia aí, né, pra Petrobras, que foi a descoberta de petróleo na região da Foz do Amazonas, tal da margem equatorial, né? Embora ainda não dê pra saber quanto de petróleo a gente tá falando, a gente já tem indícios, porque a gente viu a Guiana ali, né? A gente não tá nem sabendo se a exploração vai ser comercialmente viável, mas o Lula já renovou aquela fotinha dele, tinha a fotinha aqui. E você vê que esse petróleo é mais clarinho, né? A gente tinha um mais escurinho, a gente tem esse mais clarinho, olha que bacana, né? Então, a Petrobras ainda precisa perfurar os postos, conseguir as licenças ambientais, e se der tudo certo, ela vai começar a produzir lá por 2033, né? Isso sem falar que o Ministério Público Federal já pediu alguns esclarecimentos da empresa, principalmente por causa dos riscos ambientais. Mas o fato é que essa notícia caiu muito bem para a Petrobras aí, que fechou a semana com a valorização expressiva, né? 4,36% a R$ 44,30. Na verdade, se o Brasil quisesse, dava para agilizar isso aqui para 1, 2 anos, né? Mas é que a grande questão é que a gente tem uma legislação ambiental bem pesada. O governo não flexibiliza nem para ele mesmo. A empresa é minha, vai operar lá, não, mas vamos verificar. Vamos verificar isso aí, ver o negócio, a questão do índio. Então a gente vai dar
Dá uma olhada nisso tudo aí. Assim que a gente tiver condições, a gente taca ali pau. Eu acho que a gente podia integralizar a Guiana. Ah, mas eles estão com o PIB per capita maior que a Suíça. Será que vão querer? Mas acho que a gente pode. Assim, quanto exército tem lá naquela Guiana? Bom, e voltando aqui, né, do Brasil, essa coisa toda, dessa alta, sei que lá, olhando lá pra fora, um movimento que a gente viu na semana foi o contrário. O mercado norte-americano ficou um pouquinho mais cauteloso, depois da ata da última reunião de juros do Banco Central deles, que é o Federal Reserve, né, equivalente ao nosso Banco Central aqui. Eles mostraram uma preocupação muito maior com a inflação e alguns diretores até chegando a considerar uma nova alta dos juros se os preços continuarem subindo. Isso acabou pesando principalmente nas ações de tecnologia. E aí, quando a gente olha para os indicadores aqui, o efeito de todas essas notícias no fechamento semanal dos principais indicadores, o resultado é o quê? S&P 500 e Nasdaq caindo. Nosso combalido índice Bovespa subindo 2% e o dólar recuando para R$ 5,14. E o Bitcoin puxou um rally impressionante aí, subindo 21% depois do Tesouro Americano aumentar a recompra de títulos. O que derrubou os juros de longo prazo, acabou aumentando a procura pelas criptomoedas e que fez o preço subir e obrigou quem estava vendido a zerar essas posições, ajudando ainda mais nessa alta de preços. E um detalhe aí também é que os ETFs americanos também voltaram a comprar Bitcoin em massa, né, nesses últimos dias. Muita gente investindo nele. Inclusive, o ETF, né, o ABTC aqui, de Bitcoins aqui no Brasil, com a proteçãozinha no Tesouro, que tem exposição a essas duas coisas, ele subiu 17% aí nessa semana, 17,59%. Maravilha. Uma coisa que você percebe, né, no mercado financeiro, a gente fala muito aqui de notícia, mas você percebe que uma semana é positiva, uma semana é negativa, uma semana é positiva, uma semana é negativa. Mas quando você olha para um horizonte de longo prazo, a gente consegue perceber algumas obviedades. Os bons negócios, independente desse calhamaço todo de notícias, que é bom às vezes para você se manter bem informado, eles continuam performando bem. Notícia faz bem pra caramba? Não, notícia é péssima. É por isso que eu nem peço like nesse programa. Acho que eu sou o único cara aqui que faz conteúdo no YouTube que você nunca viu pedir um like, pedir uma inscrição. Mas pode dar o like É se muito quiser. raro. Não pode não. O que eu queria te dizer? Que se você aprender a investir de maneira racional, e às vezes investir de maneira racional não é estar 5 anos no mercado, há 7 anos no mercado, tem gente que tem investimentos há 10 anos e não sabe investir. Por quê? Porque sempre fica nisso, né? Ah, essa onda, subiu um negocinho, eu compro um negocinho. Caiu um negocinho, eu compro um negocinho. Então, isso não é investimento. É montar uma estratégia que faça sentido para você. Se você quiser criar uma carteira de investimentos que seja coerente com o seu momento de vida, com a sua fase, que vai performar acima do CDI, sim, né? Eu sei que hoje em dia tem gente que fala, não dá para performar acima do CDI. Dá para performar acima do CDI, com toda certeza. O que eu vou te dizer é para você entrar na UVP. Escaneia esse QR Code aqui, se você tá na TV, a maioria das pessoas assistem o giro pela TV, né? Pode escanear o QR Code aqui. Se você tá no celular ou alguma coisa, você pode ir no primeiro comentário aí, ou aqui na descrição do vídeo, que a gente deixou um link para você preencher o formulário. Quando você preenche o formulário, você vai responder algumas perguntas ali, meio chatinho de fazer, você preenche algumas perguntas, passa aí, em média, 7 dias úteis, a gente entra em contato com você. Raul, por que não entra no dia que preenche? O que acontece é que as pessoas ficam esperando o mês inteiro e deixam para se matricular bem próximo, né, da data do início das aulas. Então essa semana é a semana mais aquecida. Inclusive, se você entrar e veio do Giro da Bolsa, a gente vai enviar um presente especial pra você. Presente que só quem assiste o Giro aqui entende, né? Porque tem gente que acompanha o canal, mas não gosta do Giro, porque o Giro é um programa meio complicado, né? Um programa daquele jeitão. Isso aqui a gente não recomenda pra ninguém. Eu mesmo, eu nunca vi um Giro da Bolsa. Eu não tenho esse costume. Completa perda de tempo. Se eu pegar meu filho assistindo o Giro da Bolsa, na hora ele tá de castigo. Ah, eu expulso de casa. Você nem tem filho, Ed. Mas se eu tivesse... Então o negócio é o seguinte, entra aí, vai lá, vai ser um prazer pra mim te ensinar a investir. Né? A gente tem a escola mais longeva aí do mercado financeiro, quando você vai olhar, já são mais 60 turmas, né? A gente está indo, na verdade, para 60. Para 60 esse mês. Estamos indo para 60ª turma esse mês, quase a idade do nosso amigo Ricardo. Então, não, sou mais jovem. A gente tem chegado aí a cada vez mais pessoas. E o nosso aluno mais velho teve 85 anos de idade. Isso aí é impressionante. Agora, eu queria perguntar para você... Lá vem a gracinha. Casé. Não, eu não gosto de piada, não. Coisa séria. O que é uma rapidinha? Uma rapidinha é tipo Michel Temer. Mandato curto que deixa legado. Eu só pensei na Marcela. Calma lá que eu já divorciei. Não é a sua, Marcela. De uma Marcela também. Calma aí que eu já divorciei. Ô, gente, vocês têm que parar de piada interna, que a galera não sabe o que vocês estão falando. Mas entendeu? Ficou claro? É que a ex do Edson se chama Marcela também. E a ex do Temer E também. o Ricardo não para E de o pensar. Temer é nosso ex. Temer é nosso ex. Bagunçou muito. E o Ricardo lembrou da Marcela. Já dizia Michel Temer, Olha- né? Tem que manter isso aí. Mas sabe de uma coisa? Eu gosto do Temer. Mas tem uma coisa que o Temer fez pro país que foi desgraçada e que ninguém tem coragem de falar. Eu sei qual foi. Eu sei de uma, só não posso falar. Comenta aí você que
tem uma Foi com a coisa mãe só. do... Então é isso, né? O Rapidinho não é nada disso, é uma notícia que não é nem irrelevante ao ponto de ficar fora do programa aqui, nem relevante o suficiente ao ponto de ganhar um destaque. E é uma coisa triste também para 99% das mulheres. Você vê que só homens dão risada com essa história de Rapidinho, porque no comentário é verdade. sempre a mulher falando que não é suficiente. Então, os Correios tiveram um prejuízo de 5,4 bilhões de reais no primeiro semestre de 2026, segundo dados preliminares, com as despesas financeiras disparando 179% para 1,6 bilhão. Nessa semana, a estatal lançou o serviço Correio Packet, que faz entregas no Brasil de produtos comprados em sites de varejistas do Paraguai. Mas com a queda da taxa das brusinhas deve melhorar. Vai melhorar bastante, o pessoal vai começar a comprar bastante de fora de novo. E o governo Lula vai tentar manter no Congresso a medida provisória que suspendeu a chamada taxa das blusinhas aí. A MP precisa ser votada até o dia 8 de setembro para não perder a validade. Que emblemático, né? Bem pertinho da eleição. Uma das maiores beneficiadas pela medida, a Shein, adiou o IPO na bolsa para 1º de setembro, com um valor de mercado perto de 25 bilhões de dólares, bem abaixo dos quase 100 bilhões de dólares que ela chegou a valer em 2022. Se eu fosse eles, eu segurava até um pouquinho mais, espera a taxa da blusinha cair, precisa tanto que a gente Setembro compra. vai entrar o grosso. O fundador da empresa Evergrande, que chegou a ser o homem mais rico da Ásia, foi condenado à prisão perpétua na China por 8 crimes, incluindo fraude financeira e suborno, quase igual ao Brasil. Quando você comete qualquer tipo de fraude financeira no Brasil, isso aqui é a mesma coisa, prisão perpétua. Quando os países comunistas começam a ter mais lei que protege o investidor minoritário do que os países que são ditos capitalistas, a gente chegou num problema grave, né? Você vê que não existe mais capitalismo em lugar nenhum do mundo mesmo. Isso aqui é a melhor propaganda que você pode fazer do seu país, é mostrar ricos sendo castigados, né? Se eu fosse político, uma coisa que eu faria, levar muito a sério, é você prender bilionário quando ele comete erro. Por quê? Porque a população inteira fica feliz. Isso aqui realiza a população inteira. Você fala, então a lei no Brasil ela é cumprida. É isso que você olha da China, isso aqui, você nem gosta da China. Mas você lê a matéria e fala, pô, isso aqui foi legal. Então a condenação encerra a trajetória do empresário que constituiu um império bilionário, né? Um império de fraudes, mas que acabou perdendo tudo depois de acumular mais de 300 bilhões de dólares em dívida. Ele não foi preso por isso, foi preso pelas fraudes, não pela dívida. E a Meta começou a ser julgada nos Estados Unidos aí, em uma ação movida por 29 estados que acusam a empresa de projetar o Facebook e o Instagram para viciar crianças e adolescentes, além de coletar dados de menores de 13 anos sem autorização dos pais. O processo pode resultar em mudanças profundas nas redes sociais, com multas que chegam a 1,4 trilhão de dólares. Aqui tem um ponto óbvio, né? A empresa precisa ser responsabilizada, mas a gente precisa se lembrar que o Instagram ele não é recomendado para menores de 14 anos, em tese, eu diria, né? Se eu fosse pai, que ele não é recomendado nem para maiores. Nem para maiores, né? De 14 anos também, pelo menos até os 18 anos, porque é uma rede social muito complicada. Essas redes abertas, do jeito que são hoje, eu acho que isso vai mudar, né? A gente hoje não permite que um adolescente use um cigarro, que ele beba, né? E a gente percebe que o dano para o cérebro e etc. tem sido bem maior. Então, quando a gente pega qualquer estudo sério, a gente percebe que as redes sociais, principalmente essas de vídeos curtos, elas têm prejudicado imensamente a vida das pessoas. Inclusive, uma coisa interessante, né, é que o YouTube estava promovendo os shorts aqui dentro da plataforma. Você percebe que o Google é uma empresa um pouco mais conservadora, né, nisso. E ele começou agora a colocar que vai monetizar a partir de um dinheiro muito maior, né, a partir de uma audiência muito maior. 20 milhões. De 20 10 milhões. para 20 milhões. Ou seja, ele está desincentivando a promoção de vídeos curtos aqui dentro. Acho que já antecipando esse tipo de problema que parece existir no vício e numa série de Para coisas. você né? começar de 10 a 20 milhões e agora você tem que manter 10 milhões durante 3 meses, senão você perde sua monetização. Então é isso aí, é uma desaceleração. E a indústria de ETFs brasileiros saltou de 50 bilhões para quase 130 bilhões de reais desde o fim de 2024. Pô, parabéns ao VP aí, ó. Lembra muito nosso começo. Só nesse ano, mais de 27 bilhões entraram nos ETFs de renda fixa. 1 bilhãozinho foi nosso. Que pela primeira vez ultrapassaram os de renda variável em patrimônio, né? Impulsionados pelos juros altos e pelas vantagens tributárias desses produtos. É isso. E eu fico feliz também porque não só a gente trouxe muito dinheiro para os nossos ETFs, mas quando você olha o lançamento do AVP11 no ano passado, ele fez a busca no Google por ETFs aumentar mais de 400% quando você observa, e depois o lançamento do Alpha fez a busca aumentar ainda mais. Então a gente promoveu bastante a indústria. Se você tem um dinheiro e você não sabe onde colocar, é a UPO11. É o melhor lugar. É um bom lugar. É um dinheiro que você tem parado, que você não está querendo investir ainda, ou que você pode precisar dele a qualquer momento. O AUPO11 é um ETF que faz isso. Pode pesquisar por ele, as opiniões aí das pessoas, ainda as enviesadas, ainda vão falar bem do produto. Investe em não título tem público e paga menos imposto. E as ações da farmacêutica Moderna quase triplicaram de valor num único dia na Bolsa Americana, depois de apresentar resultados positivos de uma nova vacina contra o câncer de pele. Estudo de fase 3, feito com 1.100 pacientes, mostrou aí que a vacina reduziu significativamente
significativamente o risco do melanoma voltar ou se espalhar pelo corpo. Cara, muito bacana, né? Agora, uma vacina contra o câncer, gente, infelizmente, ela provavelmente não vai existir, porque o que a gente chama de câncer é um conjunto de doenças muito grande, né? É uma simplificação. Então, quando você pega que é uma modificação na célula, né, que se reproduz de forma anômala, ela pode provocar quase qualquer tipo de problema. É impossível a gente ter uma vacina, então, talvez, a não ser que a gente consiga impedir essa falha, né? Que é o que a gente chama de envelhecimento. Se a gente conseguir a cura do câncer, a gente não morre mais. Porque é basicamente isso, essa deterioração das células. A gente não fica imortal, mas fica amortal, né? Vai morrer de acidente, igual a lagosta. coisa assim. Biologicamente imortal. E para fechar o programa, a gente traz algumas notícias realmente relevantes. O exército dos Estados Unidos vai dar uma folguinha para jogar um GTA 6 para os soldados que renovarem o contrato. E uma mulher de 38 anos que fingia ter 12 foi condenada por estelionato e falsa identidade. Como é que ela conseguia isso? Eu tô com 33, loucura, se eu quiser fingir ter 12 agora, fica difícil para mim. Cantor, né, e ator, e ex-BBB e tudo, Fiuk, ele revelou que tá atolado em dívidas e pediu ajuda de alguém que realmente entende de educação financeira, então a gente tá aqui se por favor, né? Para ajudar o Fiuk, coisa que o pai dele, pelo que ele disse no vídeo, não fez. Então a gente tá aqui pra te instruir. Fiuk, ó, se você precisar de ajuda mesmo pra gente organizar aí a sua vida financeira, você pode entrar em contato que a gente te atende, tá? Eu vou analisar aí o que tá acontecendo. Manda DM pro Raul. Mas eu vou te dizer uma coisa que é importante. Coisa que é importante aqui, conselho de brother pra você. Fica brigando com o pai, não, porque pai acaba. É verdade, pai. Isso é feio. Às vezes quando a gente vai brigar com o pai ou vai falar alguma coisa, a melhor coisa é... Ninguém tem 100% de concordância com os próprios pais. São crianças como você e o que você vai ser quando você crescer. É isso, é um conflito geracional. Você não foi pai ainda, tem que ter mais parcimônia com o velho Fábio. Às vezes o que ele entende é, poxa, vou endurecer aqui pro Fiuk, não vou ajudar. Tem muito cara aqui que a gente conhece, ricaço, que é assim. Não vou ajudar porque o menino tem que dar os pulos dele, né? Mas o cara te ama. Aí o cara vem aqui e fala, não vou transferir um centavo, mas aí na herança tá tudo lá. O cara, não, tem que preocupar com os meninos, que não sei como é que vai ficar. Então, às vezes, isso é uma relação que pra você entende, mas é geracional. Às vezes, na geração dele, entendia-se, né, que os pais não deveriam ajudar os filhos financeiramente, etc. Acho que é isso. Até porque você já tá aí com seus 30 e poucos, né, tranquilo. A gente consegue te ajudar aí, viu, Fiuk? Não fica assim, não. Se precisar do emprego também, você fala bem, né? Apresentador, pode ter apresentador aqui na UVP Capital. Bonito também, bonito. Bonito. É bonito, ele é bonito. O Fiuk é bonito, pô. Respeita o filho do Fábio Júnior, né, não, cara? Ele é bonito. Ele é a cara do Fábio Júnior jovem, pô. Eita, doido. Você acha o Fiuk feio? Olha pra sua cara, ô bem mal diagramado. Se o Fiuk for feio, a gente alcança, desgraçado. Você é doido? Isso aí depois até contra a gente, essa história. Se ficar subindo essa régua ainda vai se Tá ferrar aqui, cara. Você vai ter que falar que o Fiuk é lindo e a gente é bonito. Agora você vai aqui... Que mal isso, cara? Foi muito bom. Não, ele olhou e ficou reflexivo se o Fiuk era bonito. Eu fiquei pensando, pô, se esse maluco for feio, como é que fica a minha situação? Tô lembrando dele no BBB. Ele tava zoadinho no BBB. Ah, não, é que ele é meio magrelo, meio cara de que, pô, nunca fez um exercício físico na vida, aquele negócio, passa o dia inteiro fumando paeiro. Isso é um skin, isso tem um certo público. Comenta aí, você, mulher, que tem um certo público. Isso é um público. Quando você olha, por exemplo, a cara do Wagner Moura, né? É homem que senta de perna cruzada. É coisa que é um público. Que isso, Wagner Moura é o Capitão Nascimento, Pablo Escobar. Mas o Wagner Moura, fora desse ambiente aquilo de é atuação, personagem, é ficção, é tudo personagem. feitiço. Você viu o que ele falou pro Bial sobre o pessoal da esquerda? O Wagner Moura falou que tem uma dificuldade, né, do pessoal da esquerda de conversar, que ele quer discutir taxa de juros. Inclusive, o Wagner Moura, já que você quer discutir taxa de juros, você está convidado a gravar um programa aqui pra gente discutir o tamanho do Estado. Eu gosto do Wagner Moura. Eu não vou cancelar o Wagner Moura. Pior que eu gosto dele também. Só porque ele é esquerdista, o povo quer cancelar ele. Eu acho que o cara, às vezes... Olha, as origens das pessoas, gente, normalmente dizem muito sobre o que ela vai acreditar politicamente. Não tem como, né? Eu tentava... Se eu conversar com meu pai era bem esquerdista. Nossa, você acha que o Wagner Moura é esquerdista? Meu pai é esquerdista. Quando você ia conversar com ele sobre a vida dele, imagina o seguinte, meu pai na época da ditadura militar, ele não tinha pai, o pai dele foi embora de casa, né? E ele vendia chocolate na rua. Meu pai vendia chocolate lá no Mutirão. Vendia chocolate, é um parque aqui de Goiânia, né? Um parque público. Ele vendia lá o chocolate, vendia as coisinhas e tudo. Quando os militares pegavam ele fora da escola, dá-lhe cacete dele. Ele nasceu como é que vai gostar dos militares. Não tem como ele gostar da direita, não tem jeito. Disso aí, né? Quando ele entrou na adolescência, entrou logo nas militâncias dos partidos, sei lá o quê. Começou a vida dele. Era artista plástico, que a direita já não gosta muito de artista plástico, então ele cresceu desse jeito. Aí vendia coisa na feira. A PM lá e apreendia os quadros dele. Como é que ele vai? Não tem jeito. A vida dele, ela não condiz com isso. É a mesma coisa você nascer, pô, você nasce negão, no morro. O cara tem mais medo da polícia que dos bandidos.
Olha que loucura. É uma doideira. Você nascer na perifa mesmo, o cara tem mais medo quando passa o carro de polícia do que do negócio. Se você não estiver fazendo nada de errado. Eu tenho um primo, que ele é negão, né? O que acontece? Ele tá andando na rua, às vezes, de noite, o policial para ele pra dar um baculejo, etc. Ninguém gosta disso, pô. É desagradável. Você toma aquela mãozada no saco ali, é horrível. Isso é uma coisa desagradável. Não é legal, não. Deselegante, cara. Não é legal, não. Então, assim, a polícia tá fazendo o trabalho dela? Tá fazendo o trabalho dela. Mas é que a polícia faz bem demais o trabalho dela em algumas áreas. Em outras áreas ela faz um pouco menos. O policial, às vezes, né? Ele na pressão ali por bater as metas dele de espancamento. Ele às vezes se excede. Né? Mas aqui a grande questão é a seguinte, né? Se a gente tiver bom senso, o rapazinho tá indo trabalhar, etc. Acho que o policial pode chegar e perguntar: ô, você tá indo trabalhar? Tá indo trabalhar. Vê se a carteirinha tá assinada, O tudo problema é bonitinho. que é muito difícil também, porque é muito vagabundo que mente, que... Mas se o cara trabalha, eu acho que ele pode até ser vagabundo e você pode deixar ele embora tranquilo. Porque ele tá cumprindo a parte dele na sociedade. Então é isso. Pessoal do céu, uma notícia muito relevante ficou fora do programa. Goiânia recebe o mamaço coletivo no Parque Mamaço coletivo, cara. Mamaço coletivo? É hoje, inclusive, tá? E nós não tá lá.